Vocês já repararam que basicamente todas as produtoras de série atualmente estão usando alguma referência de mitologia nórdica? É Ragnarok na Netflix, Deuses Americanos na Amazon Prime Video e Loki no Disney+. E esses são só alguns exemplos, porque as pessoas adoram falar de histórias de deuses. Mas o que faz um deus ser mitológico? Qual que é a diferença de um mito e de uma religião? É isso que a gente vai discutir hoje. Eu acho muito engraçado que muita gente acha fácil dizer que mito é mentira. Mas essa é uma definição um pouco absurda, principalmente porque a gente não define religião dessa maneira. O próprio dicionário Michaelis define mito como interpretações ingênuas e simplificadas do mundo e suas origens. Mas religião, para eles, é a convicção da existência de um ser superior ou de forças sobrenaturais que controlam o destino dos indivíduos, da natureza e da humanidade e a quem se deve obediência e submissão. Mas se a gente for pensar, será que tem tanta diferença assim entre a origem do mundo da mitologia grega, por exemplo, e da religião católica? Porque nos dois casos dá pra gente dizer que um ser superpoderoso que sempre existiu, que os gregos chamam de caos e os católicos chamam de Deus, resolveu criar a Terra para os católicos e Gaia para os gregos. E se essas duas histórias são assim tão parecidas, por que uma é uma lenda, um mito, e a outra faz parte de uma religião? Com certeza não dá pra dizer que uma explicação é ingênua e simplificada e a outra não é, até porque as duas histórias são praticamente iguais. Na verdade, dá até pra dizer que qualquer explicação que não seja científica é um pouco ingênua e simplificada. Isso não é errado, na verdade a maior parte das culturas explica com uma razão sobrenatural algum fenômeno que elas não entendem. E se a gente for olhar histórias da mitologia grega, ou da mitologia nórdica, ou da religião católica, ou de qualquer outra religião, a gente vai encontrar similaridades. Um exemplo é que várias delas acreditam que esses seres superiores que criaram os seres humanos vivem em outro plano, ou seja, o céu, ou o Monte Olimpo, ou Asgard, e que eles interferem na vida dos humanos. E essas semelhanças acontecem também porque o que a gente chama hoje de mitologia grega ou de mitologia nórdica eram, na verdade, religiões. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Paternon, que é o templo da deusa Atena, que fica na capital da Grécia. Esse templo existe porque as pessoas acreditavam na Atena e oravam para ela. Tem um autor romeno que chama Mircea Eliade, que é muito referência nessa questão de mitos e religião. Ele fala que a compreensão do mito como fábula, como invenção, como uma história de ficção é muito equivocada. Para Eliade, para uma história ser um mito, ela precisa ser compreendida como sagrada, como verdadeira. E é claro que existem histórias não religiosas que se aproximam do estilo de narrativa de um mito, mas elas não podem ser consideradas mitológicas porque elas não são feitas para serem compreendidas como verdadeiras. Todo mundo sabe que Percy Jackson, por exemplo, não existe. Diferente do que acontece com a ficção, essas histórias mitológicas não são feitas para serem percebidas como inventadas, como falsas. Na verdade, elas são feitas para guiar as pessoas, dar explicação para coisas que elas não conseguem compreender. E elas também servem como base para como as pessoas devem agir. Eu vou dar um exemplo católico. Nas missas, os padres consagram a hóstia, que é a representação do corpo de Cristo. E em que momento isso acontece? Depois de lerem a história da última ceia, em que Jesus reparte o pão com os apóstolos e diz que aquela é a representação do corpo dele, e que os apóstolos devem fazer isso em memória dele. Muitos rituais são explicados com mitos, ou seja, com histórias sagradas do que aconteceu com os deuses. E essa é justamente a chave para compreender a diferença entre o que a gente entende como mito hoje e do que é uma religião. Na religião, as histórias sagradas são usadas como uma maneira de estabelecer ritos e regras que devem ser seguidas pelos fiéis. E uma dessas regras, claro, é não alterar as histórias sagradas. Mas o que a gente acostumou a chamar de mitologia permite que as histórias sejam alteradas. Todas as séries que eu falei no início do vídeo usam as histórias mitológicas como referência, mas fazem uma série de alterações. E ninguém vai lá reclamar com a Marvel que a lenda não está exatamente sendo seguida da forma como ela foi escrita, porque isso é visto como normal, a gente entende que aquilo ali é ficção. Tá tudo bem o Rick Riordan, por exemplo, fazer alterações na mitologia grega para encaixar nas narrativas das histórias dele. E algumas dessas alterações são bastante sérias. Por exemplo, a deusa Atena, na mitologia grega, escolheu permanecer virgem porque ela não queria ter filhos, porque ela achava que ter filhos ia desviar ela do foco dela. E aí o que ele faz? Ele faz a deusa ter filhos. Tudo bem que ela continua virgem porque ela tem filhos pela cabeça, mas é uma alteração de uma característica séria da deusa. E se a gente for pensar, não seria tudo bem
bem fazer uma alteração dessas com deuses que as pessoas veneram até hoje. Por exemplo, não dá para alterar o que Jesus acredita para encaixar numa história de ficção. Assim, tecnicamente até dá, mas seria muito criticado. Um exemplo são os especiais de Natal do Porta dos Fundos para a Netflix. Os filmes foram extremamente criticados porque adicionaram elementos de ficção na história da Última Ceia. E isso acontece porque essa história sagrada, por mais que seja também de um deus, como acontece com Atena, é uma história sagrada de um deus que as pessoas ainda veneram. E se você adiciona elementos de ficção numa história sagrada, você não está aproximando essa história da ideia de mito do Eliade, e sim da ideia de mito como mentira. Quando você faz isso, o que você está dizendo é que o que aquela outra pessoa acredita não é real e, portanto, pode ser alterado sem problemas. A gente jamais veria críticas parecidas a essas que fizeram ao especial do Porta dos Fundos a série Loki da Disney, por exemplo. É claro que a série, como os filmes da Marvel e os quadrinhos antes deles, fizeram uma série de alterações e vão continuar fazendo. Eles incluem as divindades em situações totalmente ficcionais e às vezes que até seriam incompatíveis com a personalidade original daquele deus. Mas, ao contrário do que aconteceu com o especial do Porta dos Fundos, essas produções não são criticadas, às vezes elas são até elogiadas por divulgarem as histórias mitológicas, mesmo que sejam um pouco diferentes das originais. Isso acontece porque hoje essas histórias não são vistas como base de alguma religião ativa. As pessoas não usam essas explicações para fazerem rituais ou para cultuarem algum deus. É como se todo mundo achasse que elas são ficção. Isso não aconteceu do nada, na verdade foi um trabalho de séculos, principalmente da Igreja Católica, que quis associar essas ideias de outros deuses, principalmente das religiões politeístas, como sendo falsas e até incorporar elementos dessas outras religiões na própria religião católica. Isso tudo para provar que só existia um deus, que era esse deus cristão, e que os outros deuses seriam invenções, mentiras. E deu muito certo, né? Só que ao mesmo tempo eu acho muito curioso que essas histórias não morreram. Tudo bem, elas foram associadas à ficção e à mentira, mas de certa forma, será que elas não são cultuadas quando a gente faz uma série como essa, Loki, ou como deuses americanos, ou como Ragnarok? Eu acho que essas histórias sagradas são muito difíceis de matar e a gente tem um fascínio por elas. Porque quem que não gosta de alguma história mitológica? Conta aí pra mim nos comentários qual foi a história da mitologia que mais te marcou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida e de se inscrever no canal, porque além de me ajudar, você fica por dentro das discussões que a gente faz aqui todas as semanas. Eu vejo vocês no próximo debate. Até!